Na paz, historiador! Hoje começaremos um vídeo mega especial onde falaremos um pouco sobre a cultura dentro do Império Bizantino. Então, roda a vinheta! Então, continuando o nosso papo, peixe de Wagner. Nosso papo vai falar sobre o Império Bizantino, que foi uma importante e duradoura organização política, onde tinha como característica mais marcante a sua expansão territorial, ou seja, o tanto de território que eles tinham, já que eles tinham como propriedade a África, a Ásia e quase toda a Europa. Ela também se formou pela divisão do antigo Império Romano, que ficou em duas partes, sendo um do lado do Oriente e a outra do Ocidente. Mas, continuando aqui a nossa segunda parte, vamos focar diretamente na cultura, porque foi o Império Bizantino que deixou como legado culturas e grandes obras, sobretudo mosaicos e construções arquitetônicas. Essas obras tinham como fonte principal, além da cultura romana, haja vista, o Império Bizantino era considerado o Império Romano do Oriente, como já comentado, e das culturas propriamente orientais, tais como o helenismo, que é uma cultura grega da região da Anatólia, onde se encontra a atual Turquia, e, por último, o cristianismo primitivo. Então, historiador, para você ficar um pouquinho mais por dentro, um de nossos colegas vai falar um pouco mais sobre a cultura do Império Bizantino. Então, se liga aí. Eu vou falar agora sobre a cultura do Império Bizantino. O Império Bizantino deixou como legado cultural grandes obras, sobretudo mosaicos e construções arquitetônicas. No ângulo da cultura bizantina, a pintura e a escultura tiveram um desenvolvimento importante, porém limitado. Isso em razão da iconoclastia ou movimento iconoclasta. No reinado de Leão III, no século VIII, o culto à imagem de santos, representadas em ícones de pinturas e esculturas, foi oficialmente condenado. Tal ato provocou uma grande rebelião que assumiu proporções de guerra civil na cidade de Constantinopla, capital do Império. A iconoclastia só foi revista e condenada no Segundo Concílio de Nicéia, em 787 d.C. A despeito da depredação de grande parte das imagens sacras bizantinas, é possível verificar naquelas que permaneceram as características principais. Geralmente, as pinturas eram feitas com a técnica do afresco, representando as formas humanas frontalmente, com posturas nítidas de clemência e piedade. Para tanto, por exemplo, as mãos eram pintadas sempre com simetria dos dedos. Os dedos eram representados do mesmo tamanho para transmitirem a ideia de clamor e penitência. Além das imagens pintadas, os mosaicos destacaram-se imensamente na cultura bizantina, chegando a ser, ao lado da arquitetura, o ponto alto da expressão artística dessa cultura. A igreja Hagia Sophia, Santa Sofia, localizada em Istambul, antiga Constantinopla, é um exemplo da grandiosa arquitetura bizantina. Sem contar a arte dos vitrais aplicada no interior da igreja, que é uma das mais impressionantes do mundo. Na arte do Império Bizantino é possível perceber a presença marcante das cores, e era basicamente centrada na religiosidade, influenciada da antiguidade clássica. Havia destaque para os afrescos, ícones e miniaturas. Faziam pinturas da Virgem Maria e Cristo, e suas esculturas tinham rigidez e uniformidade. Tinha presença de linhas geométricas e folhagens estilizadas, além da falta de naturalidade. A arte em mosaico era formada por pedras coladas em paredes que tinham os mesmos temas religiosos e com imagens do imperador, tendo também como papel fundamental ensinar a doutrina cristã da forma objetiva. As principais características da arte bizantina são a natureza majestosa de riqueza e poder, ligação com a religiosidade cristã, clara autoridade do imperador considerando o sagrado e a representação das figuras em postura rígida e frontal. E aí, historiador, o papo agora é comigo e nós vamos conversar sobre a religião do Império Bizantino. Então, bora lá! Predominantemente, o Império Bizantino era cristão, só que existiam várias formas de interpretação sobre o cristianismo.
porque ele teve uma história religiosa bem agitada, onde as disputas doutrinárias casualmente atingiam o extremo da guerra civil. Justiniano protegia de forma indomável a ortodoxia cristã, impugnando fortemente as duas heresias que lhe apresentavam contemporaneidade, o arianismo do Ocidente e o monofisismo do Oriente. Inclusive, o monofisismo era apoiado pela imperatriz Teodora, que era incrível para eles. O arianismo afirmava que Cristo foi apenas humano. Já o monofisismo acreditava que Cristo era um ser divino e que nunca veio à Terra. A imposição da autoridade do Papa em relação à Igreja do Oriente, o monofisismo, passou a ser algo impossível, tipo, como assim Cristo era um ser divino e nunca veio à Terra? Em 1054, a situação religiosa se agravou quando o patriarca da Constantinopla se recusou a prosseguir a sua obediência à autoridade papal, um rompimento que ficou conhecido como Cisma do Oriente, que originou a Igreja Católica Ortodoxa, cujos princípios eram praticamente os mesmos da Igreja Católica Romana, apenas com as diferenças nos rituais e na organização eclesiástica. No finalzinho do século VII, comecinho do século VI, houve um movimento iconoclasta que não aceitava a imagem de santos, o que posteriormente ocasionou uma guerra conhecida como Questão Iconoclasta, na qual membros saíram destruindo todas as imagens que encontravam. Seus seguidores pregavam a destruição dessas imagens para impedir que elas fossem idolatradas, pretendendo acabar com o culto que surgiu entre o século VI e o século VII. Os membros do movimento monofisista, concentrados principalmente na Síria e no Egito, acreditavam que Cristo tinha apenas uma natureza divina, e não humana e divina ao mesmo tempo, como afirmava a Igreja Católica Romana, ao defender a doutrina da Santíssima Trindade. Agora eu vou contar um segredo para vocês. Os imperadores bizantinos, eles usavam a religião para manter a unidade do império. Assim, eles assumiram o papel de representantes de Deus, com a função de proteger a Igreja e dirigir o Estado. Esse domínio do Estado sobre a Igreja é chamado de cesaropapismo, sistema em que os poderes do governo e espirituais concentram-se na figura do imperador. De acordo com a doutrina cristã, Deus era o centro do universo. Assim, a interpretação dessa doutrina considerava que, como o imperador era um representante de Deus, ele deveria ocupar o centro da sociedade, governando os assuntos humanos em nome de Deus. Bem inteligente, né? Porém, na prática, a união entre a Igreja e o Estado bizantino não foi pacífica, pois os patriarcas não aceitavam o domínio dos imperadores sobre os assuntos religiosos sem reagir. Daí aconteceu, né? A sociedade bizantina foi dividida por várias questões religiosas, como o monofisismo e a iconoclastia. Bom, espero que vocês tenham entendido certinho. Valeu, tamo junto. Mergulhando mais a fundo nesse mar que possui a cultura bizantina, a gente vai comentar exclusivamente sobre os importantíssimos mosaicos. O mosaico ele foi utilizado por diversos povos e diversas culturas, mas foi no Império Bizantino que a manifestação atingiu o ápice, sendo a linguagem que mais se destacou na arte bizantina. Eles eram confeccionados com pequenos pedaços de pedra e vidro sobre o cimento fresco. Então, eles ilustravam, além de passagens bíblicas, retratos do imperador. Justiniano e seu séquito é um bom exemplo da aplicação dessa técnica. Nele, as figuras humanas são representadas como corpos alongados e rígidos, cabeças e pés pequenos com grandes olhos. Toda a representação de movimento na cena ela é excluída, sugerindo um novo ideal de beleza, entre outras coisas, né? Então, eles retratavam o imperador, mas também retratavam profetas. Eram aplicados no interior das igrejas, e eles exibiam cores intensas e materiais nobres que refletiam a luz, concedendo suntuosidade aos templos. As tais obras, minuciosamente construídas, proporcionam um colorido intenso dentro das basílicas. E aí pessoal, beleza? Agora vamos falar sobre a pintura e a escultura do Império Bizantino. A pintura e a escultura do Império Bizantino não se sobressaíram, pois encontraram um forte obstáculo no movimento iconoclasta.
cujos membros eram conhecidos como destruidores de imagens, pregando a proibição ao uso de imagens nas práticas religiosas, por temor que estas despertassem ações pagãs nos fiéis. Bom, na pintura, pode-se destacar as pinturas de ícones, que eram representações pictóricas de santos em painéis portáteis, presentes até os dias atuais. Se destacavam também as miniaturas, que eram representações simples e claras dos fatos mais importantes da doutrina cristã e dos principais episódios sagrados, usadas nas ilustrações de livros, e também podia se destacar os afrescos. E nas esculturas do Império Bizantino, as principais características eram o culto à imagem do imperador e a presença do princípio da frontalidade, que aparecem como características principais das obras. Elas eram divididas em dois modelos: as estátuas grandes, que eram geralmente feitas de pedra ou mármore, e os marfins, que eram obras em baixo relevo e tinham um valor comemorativo simbólico e eram enviados às embaixadas. E aí, povo da ETEC, se você gostou da nossa videoaula, faça que nem minha avó. Gay